7h03. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Depois de reunião com rodoviários, Prefeitura descarta greve no transporte coletivo de Manaus. Um novo lote com 3.000 litros de insumos para a produção de vacina chega ao Brasil, o suficiente para produzir mais 5 milhões de doses. E ainda, a partir de hoje, circulação da linha de ônibus 652 no centro será alterada por conta da cheia. Caixa Econômica paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em setembro. Noite violenta nas zonas norte e leste de Manaus. Pelo menos 2 homicídios registrados. Em um dos casos, um homem foi assassinado em banca de churrasco. Na coluna O Poder, vamos falar sobre as declarações da médica Mayra Pinheiro. A CPI da Covid no Senado ontem deu o que falar, né? Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora às 7h05 em Manaus, vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa aqui falando do estado de São Paulo, o Estadão, que traz na sua manchete principal: com UTIs mais cheias, país vê recrudescimento da pandemia. Média diária de casos sobe, retomada de atividades e relaxamento do distanciamento são apontados como causa. Planalto passa ao Congresso maior poder no orçamento. E também PGR tenta tirar Moraes do STF do caso Salles. Presidente da Prev renuncia ao cargo. O executivo José Maurício Coelho renunciou à presidência da Prev, Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. Essas foram as manchetes do jornal Estado de São Paulo. Muito bem, agora vamos conferir os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: secretária contradiz Pazuello sobre tratamento e Amazonas. Mayra Pinheiro, da cúpula do Ministério, diz à CPI que pasta orientou médicos a adotar cloroquina. Presidente do Fundo de Pensão do BB renuncia. O mandato de José Maurício Pereira Coelho iria até 2022. E ainda aqui entre os destaques da capa do jornal Folha de São Paulo: Forças Armadas negaram leitos em hospitais militares. Documento enviado pelo Ministério da Defesa à CPI mostra que ao menos 3 estados, o DF e um município, tiveram negado o acesso de civis a leitos de enfermaria e UTI em hospitais das forças. A pasta diz que a demanda no sistema militar era elevada. De São Paulo, vamos para Minas Gerais com o jornal Estado de Minas, que traz na sua manchete principal: vacina chega a servidores do ensino infantil em Belo Horizonte. Professores e funcionários, além de moradores de rua e detentos, receberão doses contra a Covid-19. São 31 mil trabalhadores de creches e pré-escolas que devem ser imunizados nesta etapa. Capitã Cloroquina contradiz Pazuello. Secretária do Ministério da Saúde informa à CPI datas diferentes do ex-chefe sobre crise do oxigênio e irrita senadores com evasivas.
conta de luz residencial em Minas não terá reajuste pelo segundo ano consecutivo. O drama de desaparecidos, novas armas da ciência tentam reduzir a angústia de quem tem um parente com parte da impressionante marca de 1.000 pessoas com paradeiro ignorado em Minas nos últimos 6 meses. Olha só, 1.000 pessoas desaparecidas em Minas em 6 meses. 7h08. Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal O Globo, que traz como manchete principal: contrabando de madeira. PF vê fortes indícios de crimes de Salles. Escritório do ministro fez movimentação suspeita de 1,8 milhão de reais. Secretária contradiz depoimento de Pazuello em CPI. Secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde apresentou versões diferentes do ex-ministro da Saúde sobre a plataforma Tratikov, que indicava a cloroquina até para crianças, e a data em que o general teria sido avisado sobre a falta de oxigênio em Manaus. E ainda aqui, entre os destaques na capa do jornal O Globo, sob pressão, presidente da Prev renuncia. Interferência de Bolsonaro abre vaga para Centrão no BB. São 7h09. Jornal da Cidade. Só o que importa. E desde já a gente pede para que você que está nos acompanhando nas redes sociais, que compartilhe o Jornal da Cidade na sua lista de transmissão, nos grupos de WhatsApp no qual você participa, e também mande para seus amigos, pessoas que você sabe que querem e gostam de ficar bem informados no início de toda manhã. Nós estamos aqui de 7 às 8 da manhã, trazendo as principais notícias do dia e aquilo que ainda vai ser notícia ao longo do dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, e a gente vai agora, aliás, antes de ir para o Correio Brasiliense, lembrar do nosso aplicativo da Rádio ZLZN, que está disponível já no Google Play Store. É só você acessar, digitar na busca Rádio ZLZN, você vai encontrar esse aplicativo que você está vendo aí do meu lado. Essa marca aí, e com essa marca, baixando esse aplicativo, você acompanha a nossa programação jornalística ao longo de todo o dia, sem interrupção. Vamos então agora, Correio Brasiliense, na capital federal, que traz aqui lote com 88.500 vacinas, é o maior destinado ao Distrito Federal. A nova remessa deve chegar à capital até amanhã, segundo o comunicado do Ministério da Saúde. Serão 78 mil doses da AstraZeneca Oxford e 10.500 doses da Pfizer-BioNTech, todas para a primeira aplicação. A previsão é de que esse carregamento se destine ao grupo que está sendo contemplado pela campanha, que são os idosos com mais de 60 anos. Capitã cloroquina depõe e complica ex-ministro. Ao ser interrogada a CPI, a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, deu respostas diferentes da de Pazuello em pelo menos 2 ocasiões, sobre a data em que a pasta foi informada do risco da falta de oxigênio em Manaus e sobre o motivo da retirada do ar do aplicativo que recomendava o uso de cloroquina para tratamento. Comissão decide hoje se convoca 10 governadores e 12 prefeitos para depor. Ministério da Saúde pede autorização para importar imunizante feito na Índia. Anvisa libera teste de soro. Mafioso da Itália está preso em Brasília, considerado um dos criminosos mais procurados do país, no caso a Itália. Rocco Morabito, de 54 anos, foi detido pela Polícia Federal em João Pessoa, na Paraíba, e trazido para o Distrito Federal. Imposto encarece energia. Presidente da Comissão de Minas e Energias da Câmara dos Deputados, deputado Edio Lopes, aqui de Roraima, afirmou que apenas 37% do valor da conta de luz se refere à energia efetivamente consumida. O restante
é de imposto. 37% só é o valor da energia, imagine só. 7h13. Agora vamos conferir os destaques do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz aqui como manchete principal: reforma administrativa vence primeiro teste da Câmara e segue para novo round. Proposta que muda regras para futuros servidores de União, Estados e municípios foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, com um placar de 39 votos contra 26. Agora, texto que provoca embates entre parlamentares será analisado por comissão especial. E também, urna eletrônica e voto impresso retornam ao debate no Congresso. E ainda aqui entre os destaques na capa do Jornal 0 Hora, para confirmar a vaga e garantir o primeiro lugar do grupo na Libertadores. Após perda do título do Gauchão, Miguel Ramírez mantém mistério sobre time que mandará a campo hoje à noite. Vamos então agora às manchetes do Correio da Bahia. Sem estoque de primeira dose, das 25 maiores cidades baianas, 15 estão com vacinação suspensa. Além da capital, Feira, Conquista, Camaçari e Lauro de Freitas paralisaram fase inicial da imunização anti-Covid. O quadro é mais grave nos municípios do oeste do estado baiano. Barreira na Barra. A prefeitura instala portais para impedir acesso de pessoas sem máscara e quebra de protocolo na orla do bairro. Professor da escola adventista em Paripe é indiciado por estuprar aluna aos 10 anos. Capitã Cloroquina blinda governo, mas contradiz Pazuello ao depor na CPI. Pelourinho terá força-tarefa contra assédio de turistas. Bahia aposta em loteria de jogos para seguir na Sul-Americana. 7h15. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente destaca que a previsão é de acordo com o Instituto Climatempo. Agora já está chovendo, inclusive, em alguns pontos da cidade. Mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. Trânsito. Vamos então agora atualizar as informações do trânsito na capital, movimentação, na verdade, da cidade de Manaus nesta quarta-feira, iniciando para você que está se preparando para sair de casa, né, organizando aí o seu dia. A gente tem aí as primeiras informações. Hoje é Carlos Eduardo Pessoa. O Cadu está de volta aqui conosco. Cadu, muito bom dia, muito obrigado aí por mais uma participação conosco aqui no Jornal da Cidade. Como é que está o trânsito, Cadu? Oi, Álvaro Corrado, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha agora no Jornal da Cidade, seguidor do Imediato, viu? A gente começa falando sobre trânsito na cidade de Manaus, dando em conta aí o tempo chuvoso, em algumas zonas da capital amazonense já chove bastante, outras zonas ainda começa a chuviscar, e aí o trânsito começa a ficar um pouco mais lento, principalmente na área central, lentidão na área central de Manaus, por conta de algumas ruas que já tem aí um pouco mais aí de lâmina de água, em que algumas ruas já estão um pouco mais alagadas, o motorista também tem um pouco mais de atenção, diminui mais a velocidade por conta do retrovisor, que já fica um pouco mais gastado. Enfim, o trânsito ele é alterado por conta da chuva que cai em Manaus nesta quarta-feira, e aí na área central já tem um pouco de retenção por conta disso. O trânsito flui tranquilo para quem vem da zona leste para o centro de Manaus, no sentido ali da Avenida Cosme Ferreira, em alguma região dali. Quando chega ali próximo à bola do lado ao viaduto Gilberto Mestrinho, há uma forte retenção ali naquele trecho da Cosme Ferreira. A Cosme Ferreira é aquela avenida que passa ali no Clube dos Trabalhadores César, no Carlos Ramite, ali. Quem vai seguindo ou para André Araújo, ou vai acessar o V8, ou a Rodrigo Otávio no sentido do Chapini,
ali sempre tem uma forte lentidão, tem também essa mesma lentidão para quem vem da cidade norte, para quem vem da zona norte, outras áreas ali também, acessando ali pelo Xangri-Lá e vai ali também para o Gilberto Mestril, viaduto do Coroado, pela Avenida das Torres. Nessa região da Avenida das Torres, também o trânsito muito lento nesse horário, agora que marca 7 horas e 19 minutos o relógio, e aí a gente vai destacando também a obra do viaduto do Manoa em fase final, já de ajustes ali. Foi herdada, né, de uma administração passada, essa obra da Prefeitura que agora entrou neste quadriênio, e aí ali ainda tem mais um mês para fazer reformas ali por conta disso. O motorista acaba pagando nesse horário, encontra um trânsito muito lento também nessa região da cidade. Ali é a Avenida Max Teixeira, ali vai encontrar lentidão, principalmente quem vai do bairro para o centro. Outro problema também é numa outra via também que tem obra, que é a Avenida Torquato Tapajós, bem em frente ao Clube Municipal, tem uma plataforma central que também foi uma obra que deve ser concluída ainda, precisa ser concluída, é uma obra que não está em fase avançada e o motorista vai precisar enfrentar diariamente um congestionamento nessa região. Ali a Torquato Tapajós, o congestionamento é mais pesado ainda. A gente pode dizer que nesse horário é um dos congestionamentos mais pesados, uma das vias mais difíceis de acessar nesse horário na cidade de Manaus. Por quê? Os motoristas acessam ali pela faixa mais próxima ao canteiro, pela faixa azul, e aí eles voltam para a faixa central por conta da obra que está ali bem no meio do canteiro central, e ali há um afunilamento, há uma forte retenção, trânsito bastante pesado nessa área, viu, Corado? Muito obrigado, Cadu, obrigado pelas informações. Então tá aí, você que está se preparando para sair de casa, já tem um panorama das principais ruas da cidade de Manaus nesse exato momento. Essas foram as informações do trânsito na manhã desta quarta-feira. Trânsito. 7 horas 20 minutos, vamos agora de Covid-19. O Brasil registrou 2.198 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Um crescimento, né? Teve aí um aumento substancial. Nos últimos dias a gente vinha registrando menos de 1.000 mortes. Totalizando nesta terça-feira, 224 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.835. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 6% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Os números de casos em 24 horas são, em geral, mais baixos nos domingos e segundas-feiras, em razão da menor quantidade de funcionários de equipes de saúde para realizar a alimentação dos dados. Já nas terças, os resultados tendem a ser maiores pelo envio dos dados acumulados. Uma informação importante é que a quantidade de pessoas que foram infectadas, mas se recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia equivale a 90,5% do total de pessoas infectadas com o vírus. O Amazonas, atenção, registrou 535 novos casos de Covid nas últimas 24 horas e chegou ao total de 383.380 casos confirmados desde o início da pandemia. Nessa terça também foram confirmadas mais 10 mortes por Covid-19, sendo 7 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o número de vidas perdidas subiu para 12.935. Jornal da Cidade. 7 horas 22 minutos. Vamos então, já que falamos dos casos de Covid, vamos falar da vacinação. Balanço da vacinação contra a Covid-19 no Amazonas aponta que já foram aplicadas 1.177.845 doses em todo o estado até esta terça-feira. Os dados da FVS apontam que 745.862 de primeira dose
e 431.983 de segunda dose. Uma notícia muito boa na vacinação é que mais de 35 mil profissionais da educação já foram vacinados com a primeira dose em todo o estado do Amazonas. De acordo com o site da FVS, isso representa mais que 100% desse grupo para vacinação. Por enquanto, um pouco mais de 5 mil profissionais receberam a segunda dose. 7h23. Ainda falando sobre vacina, mais 3 mil litros de insumo farmacêutico, aquele produto IFA, né? IFA. Que é responsável ali, boa parte, é o principal produto para a produção de vacina, chegou ao Brasil na noite de ontem. Com esse material, o Instituto Butantan vai produzir 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. As entregas das vacinas estão programadas para o mês que vem. Pois é, o Ministério da Saúde espera finalizar em setembro a obra de uma nova fábrica que vai permitir, a partir de dezembro, a produção integral no Brasil, sem que seja necessário importar matéria-prima. A capacidade será de 100 milhões de doses por ano. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muita atenção agora para você que é beneficiário do auxílio, né? A Caixa Econômica Federal libera hoje mais uma rodada de pagamentos dessa segunda parcela do auxílio emergencial de 2021. É isso mesmo, Álvaro. O depósito na conta digital será realizado para os beneficiários que nasceram em setembro. Assim como aconteceu na primeira parcela do benefício, os pagamentos agora também estão sendo antecipados. Pois é, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Agora, às 7h25 em Manaus, o prefeito Davi Almeida garantiu que não haverá paralisação no transporte coletivo amanhã, como estava previsto aqui na capital amazonense. Essa informação foi dada na tarde de ontem, após reunião com o presidente do Sindicato dos Rodoviários e representantes do Sinetran. O sindicato reivindica o reajuste no salário dos profissionais do setor e também aumento no vale-refeição. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, disse que a preocupação apresentada pelo prefeito em resolver a demanda e assegurar os direitos dos usuários do sistema de transporte coletivo superou a expectativa e, por isso, em comum acordo, as reivindicações da classe serão discutidas em outra oportunidade, quando o quadro pandêmico estiver em melhor situação. Pois é, a reunião contou com a participação do vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. Então, amanhã, as linhas de ônibus, pelo menos é o que está anunciado oficialmente, vão funcionar normalmente para conforto da população. Jornal da Cidade. Agora, às 7h26, a gente percebe aí uma chuva querendo cair aqui no bairro Aleixo. A gente traz informações para você agora sobre a cheia dos rios no Amazonas. A medição do Rio Negro, feita agora há pouco, aponta que o rio está medindo 29 metros e 92 centímetros. Destacamos que já estamos na segunda maior cheia da história do Amazonas, faltando aí apenas 5 centímetros para que a gente atinja a maior cheia da história. Você já está ouvindo aí o barulho da chuva forte que começa a cair na cidade, aqui principalmente aqui na área do Aleixo. Nas últimas 24 horas, o rio subiu apenas 1 centímetro, o que é muito bom, eu venho ressaltando isso, porque mostra que ele vem regredindo em sua força, né? Ainda não parou de crescer, mas antes estava crescendo 4, 5 centímetros e agora, pelo menos nos últimos dias, a gente tem percebido que esse crescimento reduziu para apenas 1 centímetro. Então, a gente esperar que
com a chegada do sol, com a chegada desse verão amazônico, a gente tenha uma regressão aí dessa subida dos rios. Olha, mas em municípios do interior a água já entrou em muitas casas e começa a entrar ainda, Álvaro. É por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, conhecido como Prosamin, já atendeu quase 5.000 pessoas que foram afastadas dos riscos das alagações e reassentadas dos leitos dos igarapés do 40 e Mestre Chico, ambas áreas de intervenção do Prosamin, localizadas na zona sul de Manaus. Mas essas duas intervenções estão acontecendo simultaneamente, sendo as obras do Igarapé do 40 localizada no trecho entre a Avenida Silves e Maués, no bairro Japim e Cachoeirinha, e as obras no Igarapé Mestre Chico, ali entre a Avenida Leonardo Malcher e Parintins, na Praça 14. A linha de ônibus 652, que atende os terminais de integração T1, T4 e T5, irá deixar de atender aos usuários do Terminal Central da Matriz a partir de hoje. Atenção aí, viu? Então, assim, repetindo, a linha de ônibus 652, que passa ali no terminal de integração T1, T4 e T5, vai deixar de seguir ali para o terminal da Matriz a partir de hoje. A mudança no itinerário dessa linha foi necessária em razão dos veículos articulados que atendem a área possuírem o piso da carroceria mais baixo em relação aos demais carros que atendem o sistema de transporte coletivo. E, óbvio, por conta da cheia, vão ter dificuldade de circular ali naquele trecho da Avenida Floriano Peixoto, que está completamente alagado. Tem uma sanfona ali no meio e acaba ela curva, né? Assim, né? Ela fica um pouco mais baixa e aí fica mais difícil. É isso. Com a mudança no sentido centro, a linha 652 vai trafegar normalmente até a rua Itamaracá, depois vai acessar a Avenida 7 de Setembro, fará o embarque e desembarque de passageiros nos pontos sinalizados ao lado da Praça da Matriz e na Praça da Polícia. Depois seguirá até a Avenida Getúlio Vargas para retornar ao bairro. Isso é interessante porque ali do lado da Matriz, a 7, para quem não sabe, ela está indo direto até a Getúlio Vargas, né? Então aquela confluência que tinha ali no centro, aquela bola no início da Eduardo Ribeiro, ela foi retirada. Então você vem na 7 de setembro, você passa direto. Então você está subindo a 7 direto até a Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, enfim, vai tudo ali naquela direção. Então o ônibus, ao invés de ir direto para o terminal, ele está fazendo a volta ali na 7 de setembro e seguindo reto até a Getúlio Vargas, cortando a necessidade de dar a volta ali no relógio. O contrafluxo ele começa ali no cruzamento com a Eduardo Ribeiro. Exatamente. 7h31. Polícia. Vamos voltar então com Carlos Eduardo Pessoa. Tem 3 aqui, né? Carlos Eduardo Pessoa, que hoje está conosco aqui e vai trazer neste momento as ocorrências policiais da noite e madrugada da cidade de Manaus. Cadu, é com você. Álvaro, foi uma noite relativamente tranquila, viu, na área policial. A gente está acostumado a sempre estar noticiando bastante casos, né, de violência, casos de homicídios, enfim. E aí, que bom, meu amigo. Poucos casos relatados, poucos casos confirmados de homicídios ocorridos na noite de ontem. Um deles foi o do Gustavo Rodrigues Tavares, 20 anos de idade apenas. Ele foi morto no bairro João Paulo, ali na região de Nova Cidade, que fica na zona norte de Manaus. O Gustavo, ele estava em uma banca de peixes que era da mãe dele, quando homens armados em um carro Onix branco chegaram atirando por diversas vezes contra o rapaz. Esse rapaz tinha apenas 20 anos de idade, foi lá jogado no chão. A gente sabe que muita gente deveria estar lá no local, e aí essas pessoas, depois de tudo isso que aconteceu, foram socorrer o rapaz, levaram ele para o SPA do Galileia, que é o SPA mais próximo ali do bairro Nova Cidade. E aí, lá no SPA, infelizmente, o rapaz acabou morrendo. Os familiares disseram à polícia que ele já estaria sendo
ameaçado, mas não confirmaram aí que possivelmente esse rapaz, esse jovem, teria aí envolvimento com algum tipo de crime, envolvimento com o mundo do tráfico de drogas. Os familiares não quiseram confirmar isso para a polícia, mas é uma das suspeitas da polícia. É mais um homicídio para a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro investigar na cidade de Manaus. E a polícia também está com outro caso, que é o da morte do André da Silva Alves. Ele tinha 21 anos de idade, foi removido aí pelo Instituto Médico Legal, foi morto a tiro, que aconteceu por volta das 9h50 da noite de ontem, um pouco mais cedo do que ocorreu aí esse crime contra o Gustavo Rodrigues, que acabou recebendo pares. Esse rapaz, o André da Silva Alves, de 21 anos, ele foi morto na rua Nápoles, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Por que eu digo que ele foi morto lá? Porque ele já foi praticamente levado sem vida, ainda chegou a ser socorrido para o pronto-socorro João Lúcio, mas ele já estava morto. E a gente traz um outro caso para finalizar o nosso resumo policial. É um caso de violência doméstica, onde um homem acabou sendo preso. Foi por volta das 8 horas da noite de ontem, PMs da 25ª que prenderam o Gustavo Damascena Correia. Ele tem 31 anos de idade. Ele estava batendo na esposa, na companheira dele, que estava grávida do 8º mês. Isso foi na rua Rio Gregório, no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. A vítima, a mulher, ela precisou ser levada para o Instituto da Mulher, porque ela tinha ferimento na testa e fora também todo o problema que foi aí sofrer a violência de um homem estando grávida do 8º mês. Álvaro. Olha, e falando em gravidez, atenção você aí, são 7h35. Obrigado, Cadu. A gente vai já dar uma notícia aqui importante para as grávidas. Essas foram as informações da noite e madrugada desta terça-feira e quarta-feira aqui na cidade de Manaus. Polícia. Muito bem, atenção você que está grávida ou você que acabou de ter filho aí em menos de 45 dias. Ontem à noite saiu uma decisão da Justiça Federal em uma ação peticionada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Essa decisão agora obriga ao poder público vacinar todas as grávidas e mulheres que acabaram de ter bebê com e sem comorbidades, ou seja, todas as grávidas e todas as mulheres que acabaram de ter bebê vão ser vacinadas a partir de agora. A Defensoria Pública do Estado obteve essa liminar expedida pela Justiça Federal na terça-feira, ou seja, ontem, que determina, então, a Prefeitura de Manaus, por meio da Censa, para que ela proceda à imediata inclusão de gestantes e puérperas. Puérperas são as pessoas que... As mulheres 45 dias de que tiveram filhos há menos de 45 dias. Com e sem comorbidades, ou seja, aquelas que têm doenças pré-existentes, mas também todas elas. Então, resumindo, todo mundo que está grávido, todas as mulheres que estão grávidas e todas aquelas que tiveram filhos há menos de 45 dias estão incluídas nesse grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 por conta dessa decisão judicial. A petição foi protocolada no dia 17 de maio, levando em conta a nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde em 26 de abril deste ano, que incluiu esta categoria de mulheres nos grupos prioritários da vacinação, independente de apresentarem comorbidades. Repetindo, não é só grávidas ou mulheres que tiveram bebês que tenham comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes. Não. Todas as grávidas, segundo a decisão, têm que ser contempladas com a vacina. No início de maio, a Prefeitura iniciou a vacinação de grávidas e puérperas. Apesar de ter anunciado que vacinaria a totalidade deste público, o município recuou e, até aqui, tem vacinado apenas aquelas que tinham algum tipo de comorbidade. O pedido de liminar foi feito em ação conjunta de órgãos de controle que tramita na Justiça Federal com o intuito
de assegurar a legalidade, regularidade, isonomia e transparência do processo de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. Agora são 7h37 em Manaus. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas vai julgar hoje, Álvaro, 35 processos. Tá certo. Dentre os julgamentos, 10 prestações de contas de gestores e ex-gestores do Estado serão analisadas. O Pleno também julgará 13 representações de irregularidades e medidas cautelares emitidas à Corte de Contas. Das prestações de contas a serem julgadas pelo Pleno estão a do ex-presidente da Câmara Municipal de Barcelos em 2017, vereador Arlindo Filho, do então prefeito de Carauari em 2016, Francisco Costa dos Santos, e do ex-secretário municipal de Limpeza Pública em 2015, Paulo Ricardo Rocha Farias, ou seja, ex-secretário da gestão Arthur Neto, do ex-prefeito de Manaus, ex-secretário de Limpeza Pública. 7h38. Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bem, vamos ver se o Bruno já está na linha. Está melhor hoje, Bruno? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha nessa quarta-feira. Estou melhor, Álvaro. Sua voz, pelo menos, está mais íntegra, né? Restaurada. Porque ontem estava pesado o negócio. Ontem estava ralado. Tiago. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, prestou seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O Bruno Mazieri, ele vai fazer um resumo desse depoimento, trazendo aí os destaques, o que mais chamou a atenção na fala, no depoimento da secretária. Bruno, bom dia. Bom dia, Tiago. Então, eu estava adoentado, mas eu não estava off totalmente, né? Então eu pude assistir ontem na íntegra. Isso é bom para o pessoal entender como é que é o jornalista, né? A gente está mesmo doente em casa, e na cama ali, a gente está trabalhando. Eu parava 5 segundos para tomar um remédio e voltava para frente da TV. Eu assisti na íntegra ontem o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, do Ministério da Saúde. E, assim, muitas contradições e muitas revelações. A primeira das contradições é com relação ao anúncio, né, da falta de oxigênio no Amazonas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando esteve participando da CPI, disse que foi informado pelo governo do estado somente dia 10 de janeiro, sobre a falta do oxigênio. Porém, ontem, a Mayra informou que soube dia 8 pelo ministro, ou seja, 2 dias antes do que o próprio ministro tinha dito dentro da CPI, o que gerou um mal-estar. De certo que o governo do estado avisou com antecedência que o oxigênio faltaria no estado, e, enfim, aí houve a movimentação por parte do governo federal, talvez com um certo atraso, o que gerou aí essa discussão ontem. Outro assunto muito importante que foi irrelevante de ontem foi com relação à revelação que a secretária fez com relação às UBS na capital do estado. Ela disse que todas as UBS estavam fechadas, algumas com cadeado passado na porta, sem médico, sem enfermeiro, o que gerou e que inflou, né, acabou inflando aí a parte de estrutura da saúde mantida pelo governo do estado. Isso era algo que a gente já falava muito, né, Álvaro? E vem falando muito desde o início do ano, quando o prefeito Davi Almeida assumiu, porque ele conseguiu expor para a gente como é que estava a situação da saúde na capital do estado. E, por exemplo, a gente sabia que na época existia uma grande necessidade de testagem, que o governo do estado não estava conseguindo suprir pela quantidade de pessoas que procuravam os hospitais estaduais. E essa testagem começou a ser feita com frequência junto às UBS, do que gerou um boom em janeiro da quantidade de pessoas infectadas. Ou seja, a gente percebeu que havia essa necessidade de ter um atendimento digno e de qualidade para que o governo do estado pudesse cuidar dos casos mais graves, que eram os casos de internação de
UTI, por questão de intubação e outras sequelas oriundas da Covid-19. Então, foi muito importante que a secretária falasse disso, porque a gente consegue ter uma visão de como funcionava a saúde do governo Arthur Virgílio Neto, que era foi prefeito da cidade por 8 anos e não equipou, como a gente pode perceber, as UBS, que são tão importantes dentro dos bairros de Manaus, que dão esse suporte aos grandes hospitais da capital do estado. Pois é, eu queria destacar, antes de falar do oxigênio, que eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso também, mas eu queria falar principalmente sobre essa questão das UBS. Bruno, você é testemunha, e todos que acompanham o Jornal da Cidade sabem, que nós fomos assim insistentemente incisivos nessa questão do funcionamento das UBS naquela crise, né? Desde a primeira onda, que foi lá em março, abril do ano passado, fevereiro, março, abril do ano passado, que nós falávamos e ressaltávamos a necessidade. Aliás, se você acessar o site imediato, você vai ver várias transmissões ao vivo que nós mostramos as UBS fechadas enquanto a população desesperada precisava daquele auxílio inicial. As pessoas precisam entender que, quando a gente fala isso, a gente não está falando para defender A, B, C ou D, a gente está tentando mostrar a inércia e a dificuldade da administração municipal naquele momento em compreender que a parte que cabe ao Estado, que são aquela parte mais complicada do tratamento, é o pessoal que precisa de internação, o pessoal que já está com uma fase avançada, que evoluiu com a doença, né? Aquilo ali já é o limite do problema, né? Quer dizer, a gente pode, e isso está comprovado, independente de cloroquina ou não, que o tratamento precoce, a preocupação de cuidar da alimentação, de cuidar da nutrição, de cuidar da imunidade, nos primeiros momentos da doença, elas fazem diferença em muitos casos, independente de medicamento. A pessoa precisa ter um acompanhamento médico, né? Independentemente do seu estado. Por exemplo, quando eu tive Covid, uma médica veio até minha casa, porque é minha amiga, enfim, e ela conseguiu ver meu quadro, conseguiu avaliar como é que estava a minha saturação, toda essa parte que é preciso vir de um médico. E isso você não faz isso, né? Você não faz isso num hospital de alta complexidade. É isso que Por mais que eu não tenha tomado nenhum tratamento precoce, mas eu tive acompanhamento médico, o que é importante para qualquer pessoa. Exatamente. Então, assim, o que a gente quer destacar aqui é a necessidade de compreender isso, que essa constatação da médica, que ela fez parte de uma comissão que veio a Manaus na segunda onda, né? Quer dizer, a gente não tinha mais nem o hospital de campanha do município, né? Já havia sido desativado. E não foi reativado na segunda onda, isso também precisa ser dito, né? Quer dizer, uma estrutura que gastou-se milhões e não foi reativada. Então, assim, é óbvio que o caos que foi instaurado na cidade de Manaus no início desse ano, ele é consequência de várias coisas, mas entre elas a gente não pode excluir, né, que é a falta das UBSs lá na ponta, fazendo o diagnóstico. Você lembrou bem, Bruno, a parte da testagem. Manaus não aplicou testagem em massa. Essa que é a grande verdade, Bruno. A gente não fez, o governo municipal, isso era atribuição da prefeitura, né? E a prefeitura, na primeira onda e na segunda onda, não conseguiu fazer a testagem em massa. E nós tivemos problemas seríssimos. Por que a testagem em massa, Bruno? Porque a testagem em massa vai identificar aquelas pessoas que estão com o vírus, mas que não estão apresentando sintoma, porque elas são grandes vetores da doença. Elas que vão espalhar a doença. Porque o cidadão que fica doente, que tem o sintoma, ele se isola, né? Ele realmente, obviamente, tem aqueles que não se isolam, né? Tem sempre aquele que, mesmo doente, sai por aí. Mas, assim, em linhas gerais, quem está doente vai se isolar. Mas aquele que não apresenta sintoma, ele acha que não está doente. E é esse que faz com que o vírus saia por aí se espalhando, né? Então, a testagem ela serve para isso.
Muito bem, nós não fizemos testagem e não fizemos, obviamente, o tratamento aquele acompanhamento, não é nem tratamento, você falou bem, Bruno, acho que a palavra certa é acompanhamento, o acompanhamento inicial das pessoas para que elas não evoluam para a fase mais grave da doença. Isso, a médica ontem foi incisiva em dizer que não tinha protocolo. Protocolo não tem nada a ver com medicamento. Protocolo são ações que o sistema de saúde precisa tomar para que, no caso ali, nas UBSs, para que elas pudessem entrar, digamos assim, na guerra, né? Tendo uma função específica e sabendo qual era o limite da sua atuação. Então, nem isso, segundo a doutora lá, foi apresentado. Então, isso é grave, isso precisa ser responsabilizado. A gente falava disso na época da pandemia, da grande crise, vamos colocar assim, e ninguém deu bola, né? O Ministério Público não fez nada e tal, e a Prefeitura passou como se nada tivesse acontecendo, e falamos disso várias vezes, né? Como se a crise não tivesse na cidade. E, Álvaro, ainda fechou um hospital de campanha com 70 dias de funcionando somente, achando que a pandemia havia acabado, e a gente percebeu aí em janeiro a necessidade de ter um outro hospital. Porque, além disso, Manaus é a única capital do Brasil que não tem um hospital municipal. A gente precisa lembrar que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, passou 8 anos comandando a cidade e foi incapaz de criar um hospital municipal. Exatamente. Inclusive tinha um candidato que falava disso, né? Na eleição ele dizia que ia criar um hospital municipal e tal. Além disso, né, eu acho que quando ele viu, né, você como gestor, quando você vê que está se avizinhando uma nova crise, mesmo que você esteja saindo, né, lá em dezembro, ele podia ter feito um trabalho para criar ou reativar o hospital de campanha. O que ele fez? Ele foi investir nas obras de viaduto, nas obras, terminar aquelas obras que até hoje a gente não consegue usar, né? Por quê? Porque ele queria pagar logo os empreiteiros antes de sair. Essa que é a grande verdade. E o hospital que poderia ter ajudado no combate não foi feito. Essa é a grande verdade. E isso está aí, são as imagens, são as informações que você, como cidadão, pode ver. Vá lá no Manoa, no viaduto do Manoa, para você ver se a atual prefeitura não está tendo que refazer praticamente todo o trabalho lá de alinhamento do viaduto. Do viaduto. Enquanto isso, e nessa época, foi exatamente nessa época, Bruno, se você lembrar, os contratos que foram pagos, que foram assinados ali no dia 24 de dezembro, no dia do Natal, no dia 31 de dezembro, véspera de Réveillon, foram assinadas licitações, foram assinados contratos pela antiga prefeitura. Né? Quer dizer, você vê pelas ações e não pelo que se fala, porque é muito bonito ir lá para frente e dizer nós tínhamos 60% de cobertura, não sei o que e tal, e na prática você está assinando o contrato com empreiteira enquanto não faz nada pelas UBS, não faz nada pela saúde, que está precisando ali de forma urgente ser melhorada. Outra coisa que é importante a gente salientar ontem, Álvaro, que me chamou bastante atenção, foi quando o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, lembrou que muitos prefeitos receberam verba do governo federal em 2019 e que eles não são de 2020, e que eles não são os mesmos prefeitos de 2021. Ou seja, já deixa ali entender que devem ser convocados os ex-prefeitos das capitais que estavam gerindo a verba federal, claro, que foi encaminhada pela Presidência da República. Tem que ser. Porque é muito fácil a gente convocar, de repente, o prefeito Davi Almeida agora, que pegou o bonde andando, por assim dizer, mas que não sabe como é que foi o ano de 2000, quer dizer, saber até sabe, mas que não precisa prestar esclarecimentos referente a 2020, porque não era ele que estava gerindo o dinheiro público. Ou seja, é importante a gente lembrar que em 2020, a pandemia, a primeira onda inteira foi conduzida pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, e acredito eu que ele deva ser convocado para prestar esclarecimentos na CPI da pandemia lá em Brasília. E é o Arthur Neto que grava vídeo acusando os outros políticos de genocídio. Está entendendo como é que é o negócio? Está entendendo como funciona a política, o discurso da prática, a diferença? Né? Então, assim, é muito fácil você estar num quarto de hotel em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, né, e gravar um vídeo dizendo que fulano, beltrano, etc., cometeram crimes, etc. e tal, quando, na verdade, você, que estava ali durante 8 anos, né, não fez a sua parte, ignorou
né, a preocupação inicial da doença, não se esforçou para fazer ações emergenciais, pelo contrário, gastou o dinheiro com empreiteiras, com obras que sequer foram utilizadas até ajustes serem feitos, porque foram entregues, foram pagas e precisaram ser feitos ajustes, porque senão a população poderia ter um acidente. Cito aqui o exemplo claríssimo e objetivo, né, do viaduto do Manoa, que continua com problema, continua sendo resolvido. Então, é muito fácil para esses políticos, né, acusarem os outros, né, que entraram nos seus lugares. Isso eu não falo só de Manaus, mas eu falo também, como você bem lembrou, de outras capitais. A gente precisa acabar com esse negócio de ficar só falando. Vamos olhar os fatos, né, Bruno? Aqui o nosso papel é olhar os fatos. Deixar de e vamos olhar para aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, né, Álvaro? Porque é muita hipocrisia. A gente queria apontar um erro que a gente mesmo cometeu, né? Exatamente. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente precisa acabar, né? A gente precisa acabar com isso na política, porque não acabar porque o cara não tem direito de falar, ele fala o que ele quiser. É ele entender que é ridículo. Né? É ridículo porque nós aqui que acompanhamos, mas a sociedade hoje tem muito mais acesso do que antes. E tudo isso que a gente está falando aqui, na verdade, a gente só está lembrando a sociedade, porque a sociedade já tem conhecimento dessas coisas. Né? Então, a gente só está lembrando, dizendo, olha, esse é o mesmo cara que naquela mesma época, em dezembro, ao invés de abrir um hospital de campanha, foi gastar dinheiro para terminar o viaduto, porque ele queria pagar os empreiteiros antes de sair, e terminou a toque de caixa. Né? Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente precisa mostrar, a diferença entre o discurso e a prática. Né? E é isso que eu acho que a médica, ela, numa constatação um pouco mais pessoal, porque o relato dela ontem, né, Bruno, foi um relato de quem viu, então ela dizia assim, tinha gente que se segurava na minha perna e tal, então era aquele relato de uma médica chegando num lugar, num estado de guerra, né, praticamente, e ela faz um relato, né? Então, ela só lembrou aquilo que a gente já falava, que as UBS estavam fechadas. Entre no site imediato, veja lá as lives da época, você vai ver várias lives que nós mostramos, as UBS fechadas, as pessoas chorando, querendo, as senhoras precisando dos medicamentos, porque a UBS ela não tratava só o Covid, ela tratava também as pessoas que tinham comorbidades, né, que vão lá todo mês buscar o seu medicamento e tal, tem um acompanhamento, é para isso que serve a UBS. Né, para desafogar o sistema mais complexo. Né, e isso o Arthur fez. Ele fechou um monte de UBS, ele trancou a porta das UBS no período da pandemia, e isso está registrado na história. E a gente só está aqui colocando esse ponto muito claro para que as pessoas deixem de hipocrisia, de ficar usando o momento político para tentar fingir que não tem parte de culpa nesse processo. Bruno. Ainda falando em CPI, Álvaro, é bom lembrar que hoje, né, segue aí reunião da comissão e devem ser votados mais 200 requerimentos, dentre eles a convocação de 9 governadores e de 12 prefeitos e ex-prefeitos, que devem incluir, a gente espera assim, o nome do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, que foi responsável por gerir a verba do governo federal durante a primeira onda da Covid-19 em 2020. Então vamos ficar atento. Você vai acompanhando tudo pelo site O Poder e amanhã a gente comenta aqui nesse mesmo horário também. Obrigado, Bruno Mazieri. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã. 7h56. Esse foi a coluna O Poder. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui em Manaus, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Na oferta de hoje, vamos falar do preço do feijão tipo jalo. De acordo com o site, o menor preço é de R$11. Isso mesmo, estou falando aqui do tipo jalo. O feijão preto está com o menor valor, R$ 6,80. O valor máximo do quilo do jalo é de R$16. Esse preço pode causar até um pouco de espanto. O feijão
Causa mesmo, né? R$11 o quilo do feijão. Aqui é o feijão preto, está com o seu maior preço, é de R$12,50. Que é outro também, tá difícil comer feijão, né? Daqui a pouco a quentinha é só arroz. Eu não sei nem como é que tá o preço do arroz também. Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. Nossa! QG do Automóvel, com Alfredo Filho. O pessoal ia rodar aqui todas as vinhetas hoje, né? Vamos falar agora do mundo automobilístico com Alfredo Filho, hoje quarta-feira. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos. O que você traz de novo pra gente aí? Já tem uma prévia do mercado para maio no Amazonas? Tem sim, Álvaro. O mercado automotivo amazonense já registrou aí 1.584 carros e comerciais leves emplacados nesses primeiros 25 dias, nesses 25 dias de maio, né? E isso representa o que aí no montante? Olha, já representa no montante 20 mil veículos vendidos em toda a Amazônia nesses 5 meses. Tá certo. Significa que maio está melhor ou está pior do que o maio do ano passado? Como é que está em relação ao mês anterior? A gente está conseguindo recuperar aí o mercado automobilístico, porque o mercado de carros é um termômetro, né, Alfredo? Isso mesmo. Álvaro, a gente está com uma retração de 1,25 comparado ao mês passado. Já era esperado, né, por conta da dificuldade da pandemia, trouxe para o setor de autos, a paralisação das montadoras, a falta de componentes, alguns pontos que a gente já até abordou aqui em colunas anteriores. Verdade. Então, a retração ela é até pequena, a gente esperava ter uma retração maior por conta de falta de produto nas concessionárias. Pois é, eu lembro que você falou, acho que umas 2 ou 3 colunas atrás, da possibilidade agora entre maio e junho das concessionárias locais aqui começarem a ter dificuldade por falta de produtos, ou seja, não vai ter carro para vender. E esse cenário, ele se sustenta ou ele já deu uma mudada, já deu uma melhorada? Talvez a gente não tenha essa dificuldade toda como a gente previa ali em fevereiro, março. Olha, esse cenário ele se sustenta. Nos próximos meses, a gente pode esperar também, em junho e julho, que ainda vai ter falta de produtos. Tá certo. E isso de todas as montadoras ou só daquelas que tiveram dificuldades em outros países e outros estados onde tem fábricas e eles fecharam, né? Todas as montadoras vão ter dificuldade de entrega de algum veículo. Elas possivelmente vão surgir com bastante ações de vendas, até mesmo aquelas ações de vendas já com preço do mês anterior, para tentar segurar o cliente, porque vai faltar produto. O cliente vai comprar hoje, mas ele vai ter que esperar aí 20, 30, 40 dias por conta da falta de veículo. Pois é, inclusive, agora recente, a gente estava fazendo uma pesquisa aqui para o nosso site e a espera do produto está de 120 dias. Né? Quer dizer, a previsão até 120 dias, ele não falou 120 dias, mas até 120 dias, ou seja, a gente está falando aí de quase metade de um ano, né? Então, assim, é muito tempo para quem quer adquirir um veículo, né? Exatamente. Algumas, como eu estou te colocando, algumas vão fazer até ações de vendas para você comprar agora e você ter que, se você esperar, vou fazer o preço anterior, compre com preço de 2020 e enfim, para poder receber até poder o cliente ficar mais tranquilo e esperar um determinado período, 90 até 120 dias, como você está. Bom, tá faltando aí 4 dias para encerrar o mês de maio e você fala aí de uma retração de 1,6, né? 25. 1,25. Você acha que nessa sprint final aí dos últimos 5 dias, eu tenho certeza que as concessionárias vão correr, né, com as suas promoções, etc., para tentar fechar, pelo menos zerar, né, Alfredo? Essa é a prática, né, do mercado. Isso, elas vão correr esses últimos dias, pode ter certeza que elas fazem bastante força de vendas para levar o cliente para a loja
para até mesmo conseguir bater o mês de maio ou pelo menos igualar, né? Exatamente, não ficar... Igualar o mês de abril. Certo. A diferença não é tão grande assim, mas a grande questão mesmo é a falta de produto, que aí coloca bastante dificuldade. Tá certo. Alfredo Filho, do QG do Automóvel. Alfredo, o endereço para o pessoal que gosta do mundo automotivo ficar antenado aí com as grandes mudanças e as novidades do setor. QGdoautomóvel.com. Tá certo. QGdoautomóvel.com, você acessa o conteúdo também do QG do Automóvel, está na nossa página no imediato. Então, você vai acompanhando aí tudo que está acontecendo no segmento automotivo do Brasil, do mundo e aqui local também. Obrigado, Alfredo. Até a próxima semana. Obrigado, Álvaro. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. 8h03. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. A Mega Sena vai sortear hoje 80 milhões de reais. Dá para comprar carro, tudo, comprar né? casa. Dá para esperar 120 dias no carro. Ajudar o próximo, né, Álvaro? Vamos apostar? Com 80 milhões você compra e espera, né? Não tem problema. Bom, as apostas podem ser feitas no Amazonas até 18 horas em qualquer lotérica. Também é possível fazer no site da Caixa Econômica Federal. 80 milhões, gente. Para quem quiser apostar, o valor mínimo é de R$ 4,50. A probabilidade de ganhar é de 1 em 50 milhões. Jornal da Cidade. 8h03. Vamos ficando por aqui com a nossa edição de hoje. Peço a você para baixar o aplicativo da Rádio ZLZN na Google Play Store. Ainda não temos a aplicação para o sistema iOS, né, que é do iPhone, mas o sistema Android, você já tem a nossa rádio lá disponível na Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN na busca que você vai ver a nossa rádio. É essa logomarca que você está vendo aí do meu lado. É exatamente essa aí que você vai encontrar quando fizer a busca. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas, nós vamos ter o Imediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves. Hoje ela vai mostrar uma rua em que os moradores plantaram bananeira nos buracos como forma de protesto. E às 4 horas da tarde tem o Manaus 90 com o nosso repórter policial Eudógio Gonçalves. Também é o programa policial da internet. Você está nosso convidado para acompanhar mais essa edição. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 7 horas da manhã. Eu espero você até lá. Até amanhã.